Olá, pessoal, tudo bem? Vamos agora à nossa última aula sobre a culpabilidade. Meus amigos, antes de começarmos a aula, olha aí, ó, bem-vindos à faculdade. Se não quiserem cursar, avisem-nos agora, porque o primeiro jogo é Direito Penal. E nesse jogo você arrasa, né? Fala a verdade. Meus amigos, culpabilidade. A culpabilidade é o terceiro elemento do fato típico. Aqui, ó, o crime. A gente viu que o crime é um fato, é uma coisa que acontece. Mas a gente divide o crime em três partes para poder estudá-lo melhor. Tudo bem? É o chamado conceito analítico de crime. Então, a gente estudou a primeira parte, o crime como um fato típico, né, previsto em lei, falamos de tipicidade, e aqui é onde a gente estuda conduta, conduta dolosa, culposa, comissiva, quer dizer, crime praticado por uma ação, ou omissiva, no caso de um crime praticado por uma omissão. Vimos também que o crime é um fato antijurídico, né? Ou seja, além de estar previsto em lei, como crime, aquela conduta, aquele fato, a gente tem que ver se o agente agiu em contrariedade com todo o ordenamento jurídico, com o direito. Pode ser que ele tenha matado alguém, mas tenha matado em legítima defesa. Então, ele pode ter agido em estado de necessidade, ou no estrito cumprimento do dever legal, no caso de um funcionário público, ou no exercício regular do direito, como um particular. Então, às vezes está descrito o fato, o que ele praticou é crime, ele matou alguém, mas numa situação dessa que a lei autoriza. Então, ele não praticou o crime, porque o segundo elemento do crime não estaria presente nesses exemplos. Agora veremos, na aula de hoje, o terceiro elemento do crime, que é a culpabilidade, né? Ver se o fato é culpável. A culpabilidade é sinônimo de reprovabilidade. Quão reprovável foi a conduta do agente. Então, vamos ver, por exemplo, se era possível exigir dele uma conduta diferente, diversa da que ele tomou, uma conduta de acordo com o direito, né? Se esse agente podia ter consciência da ilicitude do que ele estava praticando, e se ele era imputável. Por exemplo, as pessoas em sofrimento mental, em adoecimento mental, podem não ser imputáveis. Os menores de 18 anos também são inimputáveis, né? Então, olha o exemplo do gerente do banco, que tem o seu filho sequestrado e ele é obrigado a fornecer a senha, a fazer a transferência do dinheiro do banco para a conta dos criminosos, senão o filho dele vai ser morto. Será que era exigível dele uma conduta diferente? Quão reprovável é a conduta desse gerente ou não? Então, a gente vai ver esse terceiro elemento do crime se está presente, a culpabilidade. E se não estiver presente, igualmente não haverá crime. Tudo bem? Então, já estudamos nas aulas anteriores a tipicidade, a ilicitude ou antijuridicidade, e na aula de hoje falaremos da culpabilidade. Culpabilidade, meus amigos, você vai usar como sinônimo, vai pensar sempre em reprovabilidade, se a conduta do agente é reprovável, né? A censura que a gente tem sobre a conduta praticada pelo agente. Você vai assim, ó, mandou mal, dedinho para baixo, ou mandou bem, não é isso? Então, a gente tem que ver. Reprovável, culpável é a conduta tomada por alguém quando ele podia agir de modo diferente, podia agir de acordo com o direito e resolveu agir contra a lei. Miguel Reale Júnior define culpabilidade como reprova-se o agente por ter optado de tal modo que, sendo-lhe possível atuar de conformidade com o direito, ele tenha preferido agir contrariamente à lei. Então, vamos ver se ele tinha essa potencialidade, senão a gente não pode imputar o crime a ele, e aí estará excluída a culpabilidade e, por consequência, o próprio crime. Tudo bem? Então, a culpabilidade é a reprovação, né? Um juízo de reprovação do agente por ter agido de uma forma contrária ao direito quando ele podia ter atuado em conformidade com o direito. Então, vamos analisar aqui, na aula de hoje, todas as situações em que o agente poderia ter atuado conforme direito e assim não fez. Tudo bem? Então, olha essa questão de concurso do CESP de 2019 para promotor de justiça no Piauí.
Então, ele diz assim, em relação à estrutura analítica do crime, o juízo de culpabilidade avalia. Dá uma pausa no seu vídeo agora, olha as alternativas, responda e em seguida dá o play, que eu vou responder essa questão. Vamos à resposta. O juízo de culpabilidade avalia a letra D, a reprovabilidade da conduta. Tudo bem? Lembra que o sinônimo de culpabilidade é reprovabilidade? A prática da conduta propriamente dito, isso aqui, ó, conduta, a gente analisa no primeiro momento do crime, quando analisamos o fato típico. Lembra que o crime é um fato único, mas para fins didáticos a gente divide, né, faz um conceito analítico, divide em fato típico, ilícito e culpável. Então, a conduta é analisada nesse primeiro momento, se teve conduta ou não, se foi um ato voluntário da gente, ou foi um ato reflexo, um ato de sonambulismo, não teve vontade nessa conduta. Tudo bem? A outra resposta aqui, condições pessoais da vítima. Não, meus amigos, as condições pessoais da vítima não são analisadas aqui. O direito penal é um direito que se preocupa eminentemente com o réu, e não necessariamente com a vítima, né? Bastante esquecida no nosso direito aqui. A existência do injusto penal. Injusto penal, meus amigos, é a análise da tipicidade e da ilicitude. Ó. A análise desses dois aqui juntinho é o que chamamos de injusto penal. Então, a culpabilidade não tem a ver com o injusto penal. Tudo bem? E a contrariedade do fato ao direito é chamada ilicitude ou antijuridicidade. É aqui que a gente analisa se o fato que ele praticou foi contra o direito. Então, ele matou alguém, mas pode ter matado em legítima defesa, ou em estado de necessidade. Então, essa alternativa aqui, contrariedade do fato ao direito, a gente analisa nesse segundo momento. Então, em sede de culpabilidade, o juiz avalia a reprovabilidade da conduta dele. Bacana? Então, vamos lá. Somente tem culpabilidade, somente comete um crime, ou seja, somente estão sujeitos à pena quem tiver discernimento, primeira coisa que a gente olha, se são pessoas imputáveis, ou seja, se podemos imputar a ela a prática do crime, imputar a ela um crime, uma pena. Porque se não tiverem discernimento, se forem os antigos, que antigamente se chamavam os loucos de todo gênero, se forem menores de 18, são inimputáveis, e essas pessoas não sofrerão pena, tudo bem? Porque não terão cometido o crime. Depois a gente vai ver se essas pessoas tinham conhecimento potencial da ilicitude, ou seja, uma capacidade de compreender o caráter ilícito do fato, se elas podiam saber que aquilo de fato era um crime, que aquilo era errado. E, no terceiro momento, a gente analisa se essa pessoa podia se comportar conforme esse entendimento. Então, muitas vezes, fala assim, até o meu cachorro sabe o que é certo e o que é errado, só de eu olhar para ele, ele sabe que fez coisa errada. Sim, então ele até tem o conhecimento potencial da ilicitude, mas será que ele poderia se comportar de acordo com esse entendimento? Se ele teria esse autodomínio, esse autocontrole? A gente tem que ver também. Então, às vezes, sabe que é errado o gerente do banco, sabe que é errado subtrair o dinheiro do banco e colocar na conta dos assaltantes. Mas será que ele poderia, naquelas condições, se comportar de acordo com esse entendimento dele? Tudo isso a gente analisa em sede de culpabilidade e tudo isso será tema da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. A primeira parte da culpabilidade, que é essa reprovabilidade que falamos, é a imputabilidade, quer dizer, se eu posso imputar o crime àquela pessoa, imputar uma pena a ela, uma sanção penal. Para falar de imputabilidade, falaremos da minoridade penal, aí tem a ver com essa charge aqui, né, da minoridade penal, tem a ver também com a questão do adoecimento mental, do sofrimento mental, e tem a ver também com a embriaguez. A gente vai falar, via de regra, já te adianto, embriaguez não exclui a culpabilidade, não exclui o crime, vai responder sim, mas vai ter uma hipótese que é possível que se enquadre. Então, vamos lá. O CESP, essa questão desse ano, meus amigos, para delegado da Polícia Federal, perguntou assim, a imputabilidade é a possibilidade de se atribuir a alguém a responsabilidade pela prática de uma infração penal. E aí, dá uma pausa no seu vídeo, pense sobre essa alternativa e continue.
Pausou? Pensou? Sim, essa questão é verdadeiríssima. Esse é o conceito de imputabilidade. A gente vai ver se é possível atribuir a alguém a responsabilidade penal pela prática de uma infração penal, um crime ou uma contravenção. Sim, esse conceito está perfeito. Então, vamos lá. Primeiro assunto em termos de imputabilidade é a doença mental. Olha só, diz o Código Penal no artigo 26, inimputáveis, ou seja, pessoas a quem a gente não pode imputar o crime. Não podemos responsabilizá-lo pelo crime. Diz o artigo 26, caput. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, que não tinha nenhuma possibilidade de entender o que estava fazendo, diz o Código Penal, é isento de pena. Tudo bem? Então, a gente olha o seguinte, se essa pessoa tinha uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto, e se essa pessoa era absolutamente incapaz de entender o que ela estava fazendo ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, a gente tem que analisar três coisas. Se a pessoa tinha essa doença mental, se essa doença mental se manifestou no momento do fato, no momento da ação, no momento do crime, e se essa doença o impedia de entender o que estava fazendo. Então, são três critérios. Não basta só a pessoa ter a doença mental, porque temos várias formas, odiernamente, de adoecimento mental, sofrimento mental, como a depressão, a ansiedade, a esquizofrenia. Pode haver doenças que não têm cura, mas tem tratamento, que medicado fica tudo bem. Então, não é simplesmente a pessoa ter o sofrimento mental, mas também esse sofrimento está manifestado no momento do crime e ainda se esse sofrimento o impediu de entender o que estava fazendo ou de comportar-se de acordo com esse entendimento. Tudo bem? Então, veja, em relação à doença mental, o Código Penal adotou o critério biológico, que é a existência da doença, comprovada lá pela perícia médica, o médico psiquiátrico que faz essa perícia, e o critério psicológico, se essa doença o impedia de entender o que estava fazendo de errado ou de comportar-se de acordo com esse entendimento. Então, é preciso essas duas coisas, a doença e esse efeito da doença. Então, dizemos que o Código Penal adotou o critério biopsicológico, o primeiro aqui, mais o segundo, tudo bem? Também chamado critério misto, né? Olha aqui. Critério misto, né, em relação à doença mental. Bio, quer dizer a existência da doença. Então, você, quando for juiz, pode ficar tranquilo, vai ter uma perícia médica que vai te dizer se aquela pessoa era doente ou não na época do fato. É o chamado incidente de insanidade mental. Então, o juiz suspende o processo, instaura esse incidente, manda o periciando, essa pessoa, o acusado, para fazer um exame no IML, e o perito vai dizer, vai responder se ele tinha essa doença, se essa doença se manifestou no momento do crime e se ela o impediu de atuar conforme o direito. Tudo bem? Então, esse é o critério em relação à doença mental. E essa questão aí da OAB, olha só, meus amigos, essa questão, esse assunto que a gente fala é bem importante, ele cai sim no seu exame de ordem, mas você está preparado. Pergunta aqui, ó, qual é o critério adotado pelo Código Penal em relação à inimputabilidade por doença mental? E aí, que critério é esse? Pausa o vídeo, pensa e responde. Respondeu? Então, você já sabe que o critério em relação à doença mental, que o Código Penal adotou, é o critério biopsicológico. Tudo bem? Vamos que vamos. Então, é preciso que essa doença dele, esse sofrimento mental, tenha se manifestado no momento da ação ou da omissão, no momento que ele cometeu o crime, se ele estava lá presente, né? E aí, essa questão do SESC, para médico psiquiatra do TJDF, perguntou a situação do Marcos aí, que já tinha um histórico documentado de esquizofrenia paranoide. Dá uma pausa no vídeo, leia essa questão, tente responder e volta aqui para a gente responder junto.
tá bom? Pausa agora. E aí, leu? O que você acha? Essa questão diz assim, ó, por ser portador de esquizofrenia paranoide, o Marcos deve ser considerado inimputável e será submetido à medida de segurança? Vejam, meus amigos, sim, os inimputáveis, se ele for considerado inimputável, ele vai sofrer uma medida de segurança, ele não vai sofrer pena, porque ele não terá cometido o crime. Se lembra que crime é um fato típico, antijurídico, culpável? Então, vamos ver se ele é culpável, tá certo? Se ele é imputável. Então, pelo simples fato de ser portador da esquizofrenia, meus amigos, ele não responde. É preciso que, além de ser portador, que essa doença tenha se manifestado no momento do crime e que também o tenha impedido de agir conforme o direito. Tudo bem? Por isso essa questão está falso. Não é simplesmente porque ele teve o adoecimento mental, tá certo? E lembrando aqui, uma coisa bem interessante sobre a legítima defesa, né, da honra. O Supremo, recentemente, agora em 2021, proibiu a aquisitação de apresentar aos jurados essa tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio, tudo bem? O Supremo impediu isso. Então, é uma situação que o nosso colega Esdras lembrou na aula passada, tá bom? Então, maravilha. E você, juiz, o que você vai fazer quando verificar a inimputabilidade do acusado? Verificar que ele tem esse problema mental. Você vai condená-lo pelo crime? Olha o que diz o CPP. O CPP diz que você absolverá o réu. Você vai absolvê-lo, tudo bem? Ele não será condenado porque ele não cometeu crime. Você vai absolver assim que você verificar que existe uma circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, como, por exemplo, o artigo 26, que a gente está vendo aqui no Código Penal, que é justamente esse artigo da inimputabilidade, é o 26 que a gente está estudando. Nessa sentença em que você for absolver o réu, a sentença absolutória, você vai aplicar a ele uma medida de segurança. O que é isso, professora? Medida de segurança. Pode ser a internação no manicômio judiciário ou então o tratamento ambulatorial, levá-lo para tratamento no CAPS AD, por exemplo, né? Que ele vai tomar medicação e vai ficar solto, mais medicado, tudo bem? Então, essa sentença do juiz é chamada de sentença absolutória, porque vai absolver o réu, imprópria. Por que imprópria? Porque você, juiz, não vai absolvê-lo simplesmente. Não é uma sentença absolutória propriamente dita, você vai aplicar a ele essa medida de segurança. E, professora, por quanto tempo ele ficará cumprindo essa medida de segurança? Esse prazo é indeterminado, tudo bem? Ele pode ficar, por exemplo, até 40 anos cumprindo uma medida de segurança. Sim, o Supremo entende que ela pode durar o prazo máximo das penas, então até 40 anos. Veja, então, que perigo essa tese de defesa, né? Da inimputabilidade, do adoecimento mental. Porque se levantar essa tese, esse cliente pode ficar até 40 anos no manicômio judiciário, percebe? Então, a pessoa inimputável, nesse adoecimento mental completo, que o impede de entender o caráter ilícito ou de comportar-se de acordo com esse entendimento, gera para ele uma absolvição, mas não uma absolvição pura e simples, tudo bem? Ele vai receber a medida de segurança. Atenção, meus queridos, não confundir medida de segurança com mandado de segurança, por favor. Mandado de segurança é uma ação civil, tá certo? Medida de segurança tem a ver aqui com o nosso direito penal. Tudo bem? Então, em caso, quando você vira a inimputabilidade do réu, que ele não é imputável por conta da doença mental, você vai absolvê-lo numa sentença absolutória imprópria. Imprópria porque você vai aplicar uma medida de segurança, que pode ser a internação no manicômio judiciário ou um tratamento ambulatorial no CAPS AD, por exemplo. Tudo bem? Então, olha essa questão aí da GV do ano de 2020 para o Ministério Público do Rio de Janeiro. Dá uma olhada, pausa esse vídeo,
leia a questão e volta aqui para a gente resolver. Vai lá, pausa o vídeo. Bom, o Ramon, nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele praticou um crime de estupro, tudo bem? Só que foi constatado ao longo da instrução, quer dizer, no decorrer do processo, lá em juiz, ouvindo as testemunhas e tal, por meio de um exame de insanidade mental, que lembra que eu falei que a gente instaura esse incidente, quer dizer, um processo apartado, um processo independente, onde a gente vai examinar, submeter o réu ao exame, que determinou que, na data dos fatos, ele era inteiramente incapaz de entender o que ele estava fazendo. Então, está confirmada a autoria. O que quer dizer a autoria? Que foi o Ramon, que foi ele o autor dos fatos, que ele cometeu. Isso é fato. E a materialidade, que ele cometeu o quê? O estupro. Foi o Ramon que cometeu. Só que, no momento das alegações finais, quer dizer, no finalzinho do processo, o que o promotor de justiça vai dizer? Atenção, promotor de justiça. Promotor de justiça não é promotor de acusação. O promotor de justiça, se verificar uma causa que exclua o crime ou que isente o réu de pena, deve pedir a sua absolvição. Tá certo? O promotor é de justiça, não é de acusação. Se for o caso, ele deve pedir, sim, a absolvição. Então, olha essas alternativas aí, pausa o vídeo e me diz o que o promotor de justiça deve fazer. Vai lá, analisa e volta. Vai. Analisou? Pausou? Então, meus amigos, olha aqui, é a letra A. Reconhecer a autoria que foi o Ramon e que ele praticou o estupro, mas ele é isento de pena. E aí, nesse caso, o que acontece? Ele vai ser absolvido e o juiz vai aplicar o que a ele? A medida de segurança. Por quê? Porque ele é inimputável, porque a gente não pode imputar o crime a ele, tudo bem? Por conta do adoecimento mental. Então, essa é uma sentença absolutória, o quê? Absolutória imprópria. Por quê? Porque não vai absolver pura e simples, não é uma absolvição propriamente dita. É imprópria porque aplica a medida de segurança. Então, com isso, a letra B está errada. A letra C começou certo, mas diz que vai aplicar pena com causa de diminuição. Não, meus amigos. Se ele é totalmente incapaz, ele não vai sofrer pena, ele vai ser absolvido e aplicar medida de segurança. Se ele for relativamente incapaz, ele puder entender um pouquinho, aí sim, ele vai ser condenado com uma redução de pena. É o caso que a gente chama de semi-imputabilidade. Semi quer dizer parcial, uma imputabilidade parcial. Então, se ele tiver assim, comprometido mentalmente apenas um pouco, parcialmente, ou em perturbação mental, aí ele vai ser sim condenado com diminuição. Mas no caso aqui do Ramon, a questão fala, ó, que ele era inteiramente incapaz de entender o que estava fazendo, tudo bem? Então, é absolvição imprópria, é correto, mas não vai aplicar pena. Então, isso daqui está errado. Então, é imprópria, né? Tá certo, e aqui está errado, não tem pena. Condenação do réu, reduzindo a pena aplicada? Não, isso é o caso da semi-imputabilidade, tá? Que ele vai ser absolvido. Então, a absolvição imprópria do Ramon, aplicando-se a medida de segurança, ok, só que não é diante da semi-imputabilidade dele, é da total inimputabilidade dele. Tudo bem? Então, veja, se ele tiver uma perturbação mental, a incapacidade dele for parcial, aí a gente vai aplicar o artigo 26 do Código Penal, parágrafo único. Se for parcial, ele vai ser condenado com essa pena reduzida de 1 a 2/3. Se for apenas uma perturbação mental, tudo bem? É o caso da semi-imputabilidade. Tranquilo? Semi. Então, aqui é parcial. Nesse caso, ele vai ser condenado e não absolvido, ele vai ter direito a uma redução de pena, é o que a gente chama de semi-imputabilidade. Tranquilo? Então, olha essa questão do CESP para a AGU, para o Procurador Federal da AGU. Dê uma olhada nela com muito carinho e atenção e me diga se está certo ou errado. Pausa o seu vídeo aí e dê uma olhada e a gente comenta em seguida, tudo bem? Vai lá. Olha só.
essa questão está certa. Ela diz que o Código Penal prevê uma redução da pena se o agente tiver uma perturbação da saúde mental. Então, for parcial, tudo bem? Que o impeça de entender o caráter ilícito. Isso enseja, sim, uma menor reprovabilidade da conduta, ela é menor, ela não é excluída, né? E a chamada semi-imputabilidade, também chamada como responsabilidade penal diminuída. Ele é condenado com uma diminuição de pena. Perfeito? É isso aí. Ah, e aqui um meme para você, olha aí, para a gente distrair, ó. Como é o seu cliente no direito penal, ó. Cliente preso, passou meu contato para um colega de cela. Ele veio falar comigo e já disse um quanto da redução da pena antes e depois do recurso. Falou até da fração para progressão e remissão. Gosta, sim, quando eles já dizem a gente o que tem que ser feito. Fofo, né? Aí, olha aí o meme, né? Pessoal, olha, eu vou interromper agora um pouquinho a gravação, chegou a turma aqui, ficou bem animado, e a gente volta em seguida para terminar as outras hipóteses de culpabilidade. Tudo bem? Então, a gente volta já já. Um beijo grande e até daqui a pouco.